Te vira aí, Carlão, pra editar, porque 4 horas da manhã tá. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre os motivos pelos quais eu segui para esse caminho de empreendedorismo, que eu acredito que são os mesmos motivos pelos quais vocês também estão seguindo ou vão seguir, bem como trazer aqui o que eu acredito sobre qualquer ideia ser válida, por menor que ela seja. Bom, o principal motivo aqui que eu vou trazer, é claro, eu acho que não tem como deixar de fora, um deles é o dinheiro. O segundo, que é um pouco aí atrelado ao dinheiro, mas não tanto, mas com certeza é um dos pontos mais críticos aí também, que é a insatisfação, seja ela com o que se está fazendo no momento, se é com a empresa e o desgosto pelo aquilo que você faz dentro dessa empresa, se você tem um líder dentro dessa empresa e ele é uma pessoa que não consegue te passar as coisas de uma forma legal. Bom, o principal motivo deles aqui que eu vou trazer é o dinheiro, com certeza não tem como deixar de fora, e acredito que isso já é uma coisa que passa na cabeça de vocês. Quando a gente está ganhando pouco dinheiro numa empresa, não tem como a gente parar de pensar como eu faço para ganhar mais, para eu ter uma qualidade de vida melhor. Então esse é um dos principais motivos que às vezes a gente está numa empresa, a gente está num cargo legal, mas a gente está ganhando muito pouco, fazendo muito, e aquilo faz com que a gente comece a despertar o interesse por novas oportunidades e faz com que a gente saia dessa zona de conforto, né? O segundo, que é tão importante quanto o primeiro, e acho que eles estão até conectados, é a insatisfação. A insatisfação ela pode ser com dinheiro ou então com a empresa, aquele lugar onde a gente está trabalhando no momento. Alguns anos atrás, quando eu estava trabalhando numa empresa, eu recebia muito bem não, eu recebia bem, eu tinha um cargo legal e eu tinha algumas ações de líder dentro dessa empresa. Eu fazia aquilo que eu gostava um pouco, porém eu não estava muito satisfeito com o caminho da empresa. Então a empresa ela tomava algumas direções as quais eu não concordava muito e eu, por ser apenas um funcionário, eu não podia então chegar lá e dizer o que vocês acham de fazer isso daqui. Eu podia opinar, mas eu sabia que aquilo lá não ia ser ouvido, pois os diretores queriam determinar o caminho a ser traçado. Então esse é um dos grandes motivos pelo qual muita gente, e acredito que é um dos grandes motivos pelo qual eu também comecei a ser empreendedor, pelo simples fato de tu poder ditar aquilo que vai ser feito. Eu acho que vai ser assim, eu confio nessa minha estratégia e nós vamos fazer dessa forma. Às vezes a insatisfação pode ser só pelos projetos. Os projetos da empresa eles não são legais, tá trabalhando ali só para cumprir as 8 horas, então esse é um dos motivos. Nossa, eu acredito que seja muito desgastante. Acredito não, é muito desgastante porque eu já passei por isso antes também. Mas é claro, eu sempre acabei trabalhando muito mais do que essas 8 horas, mas tá ali trabalhando dentro de um projeto o qual a gente acha que não vai para frente, a gente não consegue botar fé naquele produto. Às vezes ele pode até dar certo, mas o nosso gestor ou o nosso líder ali que está nos passando as informações, ele não é muito bom com comunicação, ele não sabe nos passar para onde que a empresa está indo. Aquilo já faz a gente perder a convicção de que aquilo vai dar certo, não conseguir entregar as coisas no prazo, ou então até consegue entregar as coisas no prazo, mas não consegue acreditar que aquilo é uma coisa que, uou, aquilo vai fazer diferença na minha vida. E isso faz que muitas pessoas se decepcionem e acabem buscando outras alternativas. Uma das coisas muito importantes que eu acho para frisar bem essa parte de insatisfação com dinheiro é que eu particularmente, eu trabalhei numa empresa há pouco tempo, aonde eu recebia muito bem e eu tinha um cargo muito legal, porém eu não acreditava nos projetos em si. Alguns deles eu até acreditava, porém eu não tinha uma voz muito ativa. Eu poderia dizer assim, eu acho que isso daqui é o que vai fazer a gente ganhar dinheiro. Eu acho que isso aqui é o que vai fazer o nosso diferencial contra os nossos clientes. Mas eu era muito pouco ouvido, porque quem determina sempre são as pessoas que têm os cargos maiores, as pessoas que têm mais participação na empresa. Então isso aqui é um ponto muito importante. Às vezes a gente coloca, não, quando eu estiver ganhando tanto, quando eu tiver tanto de dinheiro, isso não vai fazer diferença. Se estiver dentro de uma empresa e ganhando tanto, mas os projetos não forem da forma com que bata com a tua personalidade, vai ser muito complicado. Pode até continuar lá por muitos e muitos anos, é o que muita gente faz, porém no fim vai acabar ficando muito satisfeito, não vai ser aquilo, não vai entregar as coisas legal, não vai ser... Acho que é isso aí. Um dos outros motivos que eu acho muito interessante, que eu sempre acabei colocando isso na minha cabeça, é que a gente está enriquecendo outras pessoas, né? A gente trabalha de segunda a sexta-feira, às vezes segunda a segunda, das 8 da manhã, às vezes das 7 da manhã, às vezes das 6 da manhã. Eu já trabalhei das 6 da manhã até as 4 da manhã, ia pro hotel, dava uma dormida, voltava pro lugar de trabalho.
sem parar. E sabendo que eu estava recebendo, claro, eu estava recebendo por aquelas horas, tava, mas não era eu que estava colocando todo aquele dinheiro no bolso, é óbvio. E aqui acho que é só mais um complemento das outras coisas. Na verdade, elas estão linkadas, não tem como. Tá? A gente pode estar satisfeito com uma coisa, outra coisa não está, mas todas elas acabam se juntando no fim das contas. E essa é mais uma delas, que é ter um chefe e não um líder. Isso aqui é muito importante porque eu hoje tenho muito um carinho pelas empresas que eu trabalhei anteriormente, pelo motivo de ter, em grande parte dessa jornada, pessoas que foram muito bons líderes. Por que eu falo isso? Porque mesmo não acreditando às vezes no projeto, eu sempre tinha aquela pessoa que dizia assim, não, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor, entregar aquilo que eles nos estão pedindo, para que a gente possa chegar lá e falar assim, não, agora a gente entregou aquilo lá, agora nós vamos partir para essa outra direção. Então eu sempre tive pessoas muito boas ao meu lado e é por isso que eu levo um carinho tão grande, mas é claro, os outros motivos pelos quais eu falei antes me fizeram aí dar uma fugida para o caminho do empreendedorismo. Por que eu invento no meio? Eu escrevo um roteiro e eu não falo ele. Mas por onde começar? Bom, aqui não tem uma resposta muito simples, mas eu vou trazer um caso de 2018, se eu não me engano, sobre um cara que talvez vocês vão lembrar. O nome dele é Rick Chester, o grande vendedor de água na praia de Copacabana. Bom, ele praticamente colocou um vídeo aí no YouTube dizendo como ganhar dinheiro em Copacabana vendendo água sem ter R$1 no bolso. E como que ele fez isso? Bom, ele ali naquele vídeo dele ele explica que ele pegou dinheiro emprestado, ele vendeu X águas na praia de Copacabana a um valor de tanto, aí conseguiu juntar o dinheiro, pagou aquela pessoa que ele pegou o dinheiro emprestado, voltou no outro dia, calculou quantas águas ele precisava tomar e quanto que ele conseguiria juntar de dinheiro. Tá, então João, tu quer que eu venda água? Talvez. Se esse fosse o sentido da história, provavelmente nem estaria aqui contando ela. Mas ele quer, com essa história, ele quis mostrar que não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, ou de um dia para o outro, de um dia para um outro mês, de um mês para o outro, que as coisas vão acontecer. Não, ele levou um tempo até conseguir formular essa estratégia, bolar todo esse sistema e então conseguir passar para outras pessoas. E hoje ele, óbvio, ele não é mais um vendedor de água, não, ele é uma pessoa muito bem sucedida que passa esse ensinamento adiante, escreve livros e não só isso, ele já deu palestras até em Harvard de como ser um bom empreendedor mesmo sem R$1 no bolso. Ou seja, ele quis deixar bem claro que tudo leva tempo, tudo tem um aperfeiçoamento, as coisas são de passo a passo para até chegar lá. O passo a passo é muito importante e aqui muitas pessoas tentam encurtar o caminho de algumas formas, elas tentam dar um passo maior que a perna, elas tentam dar uma roubadinha aqui, um jeitinho ali. E o que acontece? Às vezes essas pessoas dão um passo muito maior do que a perna ou então fazem uma coisa que não deveriam ser feito e no futuro elas vão pagar por isso. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para trazer uma outra pessoa que eu admiro muito e se os meus amigos estiverem aqui olhando esses vídeos, eles vão dizer... Putz, ele vai falar de novo sobre ele. Eu vou falar de novo sobre o Flávio Augusto. O Flávio Augusto, para quem não conhece, ele tem diversos livros na internet. Eu vou deixar aqui na descrição tanto os livros do Flávio Augusto como do Rick Chester e todos os livros que eu mencionar aqui, porque eu acho muito importante que vocês leiam eles, porque foi aonde eu comecei aí esse meu caminho a despertar esse interesse pelo empreendedorismo. Bom, o que eu vou falar sobre o Flávio Augusto? Resumidamente, bem resumidamente, ele saiu da favela do Rio de Janeiro, ele vinha de uma família muito humilde, ele começou a vender cursos de inglês como CNPJ, ele não tinha um contrato com essa empresa, então ele ganhava só por comissões e foi ali onde ele conheceu esse lado dele de vendedor. Ele sabia que ele começou a ver que ele era muito bom naquilo e começou passo a passo a criar a metodologia dele de vendas, que foi onde ele conseguiu então aí abrir sua primeira escola. Isso eu já estou pulando vários outros passos, mas foi onde ele então conseguiu abrir sua primeira escola e hoje tem ele uma franquia bilionária, literalmente bilionária de educação. Não só de inglês, mas ele tem toda uma rede de educação de empreendedorismo, de inglês, de vendas. Então ele conseguiu ao longo do tempo, passo a passo, criar essa rede bilionária que ele tem. E por que eu trouxe o Flávio Augusto nesse vídeo? Bom, é bem simples. Eu sigo muito ele nas redes sociais, eu acho que vale a pena para quem está começando a empreender e quem já empreende há muito tempo seguir ele, porque ele é uma pessoa muito inteligente. Ou como ele diz, ele não é uma pessoa muito inteligente, ele é uma pessoa muito esforçada e ele faz muito por merecer. Muitas vezes eu vejo pessoas perguntando para ele se ele daria preferência pelo dinheiro dele ou pelo conhecimento. E é muito simples. Muito simples por quê? Porque o empreendedorismo ele é como um jogo, certo? Digamos que eu estou jogando o jogo e ele tem 10 fases, certo? Eu passei pela fase 1, feito. Passei pela fase 2, 3 e 4.
Quando eu cheguei na fase 4, se chegar um amigo meu e perguntar assim, Pô, João, como é que eu faço pra passar dessa fase 2 aqui que não tá dando? eu vou saber porque eu já passei por lá. Então aqui segue a mesma analogia. Eu posso até dar 2 passos, eu posso até morrer na fase 5, digamos assim. Mas quando eu voltar lá na fase 1, porque eu vou conseguir voltar para a fase 1, eu vou saber passar por ela muito mais rápido. Eu já sei qual é o caminho, eu já sei como passar pela 1, 2, 3 e 4. E inclusive eu vou chegar na fase 4 já com o conhecimento de, opa, eu não posso fazer isso aqui, que isso aqui vai dar errado. Essa é a teoria pelo qual ele sempre fala, eu prefiro 1000 vezes o conhecimento, e eu tenho certeza que se eu tivesse o meu conhecimento com 19 anos, eu teria essa rede bilionária muito antes do que me levou para ter essa que eu tenho hoje. É claro, porque ele já sabe os caminhos que ele tem que traçar para chegar lá. Então, esse é um dos grandes motivos de uma analogia tão simples, mas que vale aí vocês colocarem na cabeça. Bom, então se eu fosse começar do zero, ou se eu tivesse que recomendar para alguém o que fazer, bom, a primeira coisa que eu faria é mudar meu pensamento. Eu iria atrás daquelas pessoas de sucesso e seguiria passo a passo o que elas fizeram até elas chegarem lá. Se eu tivesse como, eu inclusive eu ia dar um jeito de, sei lá, de ligar para elas, de passar um tempo com elas, não sei, eu ia dar um jeito de chegar o mais próximo dessas pessoas para absorver o máximo de conhecimento possível, mas às vezes isso não é o caso, né? Mas lendo os livros, e aqui eu vou deixar um outro livro também que eu acho muito importante, que foi o primeiro livro que provavelmente eu li do início ao fim, e um dos livros que me despertou assim, ó, tu tem que parar de fazer isso, tu precisa parar, analisar realmente o que tu quer para tua vida, que é Desperte o Milionário que há em você. Eu inclusive já indiquei esse livro para alguns outros amigos meus, e eu tenho certeza que 90% dos casos isso passou pela cabeça deles. Esse livro aqui, coincidentemente, foi escrito pelo Carlos Martins, ou então o dono da franquia Wizard, que também é da parte de educação. Esse livro literalmente vai te dar a motivação que talvez esteja faltando para te vender água às 2 horas da manhã no Rio de Janeiro, na praia, onde não tem ninguém. Acho que é isso aí. E é isso aí, meus queridos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de dar o like aí no vídeo e se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!